Nesse vídeo eu vou te contar como eu emagreci 7 quilos em 2 meses e meio. Vou te explicar primeiro qual que é o mecanismo que funciona para o emagrecimento do ponto de vista fisiológico. Vou te explicar por que algumas pessoas elas tentam emagrecer, ganham muito peso, tentam emagrecer, mas não conseguem. E vou explicar qual foi o mecanismo que eu descobri e que resolve essa questão de uma vez por todas e que eu estou aplicando na minha vida. E é responsável pelos resultados que eu estou tendo. Eu sou Denise Carcerone, do Fica em Forma. Roda a vinheta. Vou começar falando aqui de algo que eu já trago em vários vídeos. Se você me acompanha, você já deve ter ouvido eu falar, que é o seguinte: exercício não emagrece, fazer dieta não emagrece. O que emagrece é déficit calórico. Também há outras questões ali que estão envolvidas nisso. Então, muitas vezes a gente faz essa conta de padaria aí e fala assim: ah, meu metabolismo basal, né? Aquela quantidade de calorias que eu gasto para o meu corpo funcionar é tanto, eu fiz um exercício, gastei mais tanto, eu comi tanto desse dia, e aí faz as continhas ali e dá uma redução, né, uma possibilidade de redução de peso. Só que você não está colocando nessa conta, por exemplo, questões hormonais, por exemplo, questões relacionadas ao sono e que vão ter impacto no emagrecimento. Então, não é algo tão simples assim. O fato é que você tem que entender que não é só fazer exercício, fazer dieta que vão trazer resultado. E não é mesmo, tá? Eu acabei descobrindo, e é isso que eu vou contar aqui até o final do vídeo, uma outra questão que tem um impacto gigantesco sobre essa questão do emagrecimento e que teve esse impacto enorme na minha vida. Então, do ponto de vista fisiológico, você precisa entender que há necessidade de ter um déficit calórico real para que o emagrecimento possa acontecer, ok? E considerando isso, para onde que a gente vai olhar, né? A gente vai olhar para o estilo de vida. Por quê? Se depende do meu tipo de alimentação, se depende de exercício, se depende do tempo de descanso, depende de sono, depende das minhas condições gerais ali hormonais, o que a gente está falando é de mudança de estilo de vida. Então não é só mexer aqui ou ali. Tem que ter uma mudança de mentalidade para que isso vai impactar no estilo de vida da gente. Então, por que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de emagrecer? Porque essas pessoas se auto-sabotam e isso é inconsciente. Veja, não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de vergonha na cara, não tem nada a ver com isso. É totalmente inconsciente e isso acontece porque esse excesso de peso vai ter uma função importante na sobrevivência dessa pessoa. Essa função que eu tô falando, ela é emocional. E foi isso que eu fui estudar numa formação que eu tô fazendo agora, como analista corporal. E aí, se você faz exercício, se você tem uma boa alimentação ou até faz dieta restritiva, vocês já sabem aqui que eu não sou a favor, mas vamos supor que você se encaixa nessas condições. Se você sempre ganhou muito peso, sempre teve dificuldade para perder, ou perdeu e teve reganho, se você não tem nenhum problema de saúde que justifique isso, você com certeza se encaixa nessa categoria, vamos dizer assim, de pessoas que precisam desse excesso de peso. É uma necessidade, tá? E a gente precisa entender o porquê dessa necessidade para que consiga, então, parar de se auto-sabotar e aí, de fato, conseguir os resultados como eu tenho conseguido. E é incrível, quando eu comecei a entender quais são essas 3 funções, né, que o excesso de peso tem na vida da gente, eu automaticamente comecei a emagrecer. Antes de eu continuar, queria trazer 2 esclarecimentos, principalmente para quem me segue, sabe que eu sempre falo que a forma do corpo aí não importa. Pode estar achando estranho eu estar trazendo um assunto que aparentemente
bate de frente, né, com algo que eu sempre falei, que eu sempre coloco, e isso não mudou na minha cabeça, tá? A forma do corpo de uma pessoa mais magra, uma pessoa mais gorda, não vai mudar quem essa pessoa é, não vai mudar o valor dessa pessoa, isso não é importante, até porque nós não somos um corpo, né? Nosso corpo é ferramenta de comunicação com o mundo. Agora, o que pode impactar e o que pode fazer toda a diferença é que uma pessoa com excesso de peso, isso não é uma regra universal, mas isso acontece numa quantidade muito grande de vezes, vamos colocar assim. Uma pessoa com excesso de gordura, ela pode ter impacto na saúde. E aí sim é importante olhar para essas questões, porque esse impacto na saúde, ele pode ser bastante grande e trazer bastante prejuízo. Se a gente pensar que o corpo da gente é ferramenta de comunicação com o mundo, eu preciso ter esse corpo saudável para conseguir continuar cumprindo com a minha função. A segunda coisa que eu gostaria de esclarecer, eu estou trazendo aqui uma referência que é o peso corporal. Eu falei, perdi 7 quilos em 2 meses e meio. Balança não é um bom instrumento para a gente medir emagrecimento, tá? Por quê? Peso é relativo. Uma pessoa, ela pode pesar 100 quilos porque é muito gorda ou pesar 100 quilos porque é muito forte. São os mesmos 100 quilos que a balança vai estar mostrando. Então, por isso que não é um instrumento muito bom para isso. Eu trouxe dessa forma porque vocês dão importância para o peso, né? Mas é sempre bom deixar claro aqui. O que vale mais do que a gente ficar observando esse peso que a balança mostra? Medidas. Não trouxe aqui ainda as minhas medidas porque eu ainda vou fazer, não chegou na data de eu fazer tirar as medidas de novo, mas num próximo vídeo sobre esse assunto, se vocês quiserem. Aliás, já deixa aí nos comentários se você quer um outro vídeo sobre esse assunto. Eu trago o que mudou, né, em termos de medida. Então, medidas, principalmente cintura e quadril. Outra coisa, a gente olhar para roupas, né? Roupas que não serviam e que agora servem, roupas que eram apertadas e que deixaram de ficar apertadas, né? São boas referências para a gente saber o quanto está emagrecendo. Até porque, como eu estou fazendo exercício, eu estou perdendo gordura, mas eu estou ganhando massa muscular. E às vezes na balança isso não faz diferença nenhuma. Meu marido, ele está passando pelo mesmo processo comigo. Eu estou fazendo um experimento, estou me usando como cobaia, estou usando ele também. E no caso dele, diferente de mim, a balança não mostra diferença. Só que a gente olhando visualmente, a diferença é muito grande, as pessoas estão até comentando. Bom, dito isso, vou continuar aqui explicando então quais são essas 3 funções que o excesso de peso tem na vida das pessoas e que impacta e que impede que as pessoas emagreçam, que as pessoas percam peso, diminuam a quantidade de gordura corporal. A primeira função é o destaque. Eu preciso ser visto. Eu tenho que ter um corpo grande, porque um corpo pequeno, ele é mais difícil de ser visto do que um corpo grande. Eu preciso ocupar espaço. Então, essa é a primeira função. A segunda função é força. Eu preciso ter um corpo grande para poder suportar os BOs da vida. Sabe aquelas pessoas que carregam todos os problemas da família nas costas? Essas pessoas, e quando elas estão na dor dos seus traços de caráter, já vou explicar um pouco mais sobre isso, elas podem ganhar peso para poder suportar tudo isso, todo esse peso, toda essa carga que elas carregam das coisas que acontecem na vida dela. E a terceira função é de proteção. A pessoa ela ganha peso para poder se proteger de situações, de cenários, de pessoas que estão à volta dela. Algumas vezes essa função de proteção está ligada a abusos que aconteceram principalmente ali na fase final da infância. E quando eu falo de abuso, não é só sobre abuso, eu estou falando de outros tipos de abuso, tá? Então pode ter sido uma criança que apanhou muito, pode ter sido uma criança que foi muito xingada, que sofreu bullying, tá? A gente olha essa questão do abuso de uma forma mais ampla, ok?
Então são essas 3 funções. Agora, nem todo mundo precisa, né, se utilizar, todo mundo que se encaixa nessas características de uma pessoa que tem dificuldade para perder peso, se encaixa no uso dessas 3 funções. Isso vai depender dos traços de caráter dessas pessoas. Quais são os traços de caráter que essas pessoas têm em pico? No meu caso, eu uso as 3 funções porque eu tenho pico nos 3 traços de caráter que favorecem, então, essa questão do ser visto, essa questão da força e essa questão de proteção, ok? Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. Já clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Eu fui estudar os traços de caráter e estou quase terminando uma formação de analista corporal. Todos nós temos 5 traços de caráter, que eles são formados durante a nossa infância, entre a gestação e os 5, 6 anos. Esses traços de caráter, eles são determinantes na nossa forma de pensar, sentir e agir, e eles também determinam alguns formatos que a gente desenvolve no corpo da gente. Então a gente tem formas, né, no corpo que são características da época em que esses traços foram formados. O que diferencia uma pessoa da outra é a proporção, né, que a gente tem desses traços, e quando a gente faz uma análise corporal, a gente consegue quantificar isso. Isso já foi cientificamente comprovado, e logo, assim que eu terminar a minha formação, eu vou estar podendo fazer a análise corporal aí para ajudar todos vocês. Mas foi a partir dessa análise corporal e a partir dessa formação que eu estou fazendo que eu fui olhar para mim e entender melhor o que acontecia comigo e por que eu ganhei muito peso, porque na verdade eu era muito magrinha, tá? Por que eu tive esse ganho de peso que foi de aproximadamente 30 quilos? Veja, não estou falando de 2, 3 quilos, tá? Foram 30 quilos no decorrer aí de um período relativamente curto. Depois eu mantive esse peso, ele oscilou muito pouco, eu não conseguia, por mais que eu me exercitasse, por mais que a minha alimentação ela seja saudável, eu não conseguia reduzir isso. E não conseguia por conta de autossabotagem. E fazia essa autossabotagem porque o excesso de peso tem funções, né? Tinha funções na minha vida, eu usava esse excesso de peso. Então, para o destaque, eu usava esse excesso de peso para força e eu usava para proteção. Estou falando do meu caso, tá? Cada pessoa com seus traços, um caso diferente. E aí, para entender melhor do que eu estou falando, né? Você deve estar se perguntando, tá, mas você se auto-sabotava de que forma? Na prática, como é que isso funcionava? Bom, eu ficava doente com uma frequência relativamente grande, o que justificava, por exemplo, eu não fazer exercícios. E essas doenças podia ser uma gripe, podia ser alguma coisa mais chatinha, como eu tive alterações aí hormonais que me levaram a problemas menstruais, como podia ser só uma dor no tornozelo, uma dor no joelho, algo que pudesse servir como desculpa para eu não treinar. Aí você deve estar falando, poxa, mas você ficou doente, você quis ficar doente? Então, isso é um outro assunto que a gente pode abordar num outro momento, mas sim, a mente da gente é que cria as doenças que se instalam no corpo, tá? E era isso que eu estava fazendo. Uma outra questão que envolve ali aquele primeiro tópico que eu falei sobre como é que fisiologicamente, né, o nosso corpo funciona na perda de peso, que impacta no déficit calórico, tinha relação com a alimentação. Embora a minha alimentação ela seja até bem boa do ponto de vista nutricional, quando eu consumo poucos alimentos industrializados, eu dou preferência para alimentos mais naturais, mas eu pecava ali, eu me auto-sabotava em relação a quantidades e principalmente a velocidade em que eu ingeria esse alimento, e isso impactava então nessa quantidade, né? Eu usava muitas vezes a comida
para machucar o meu corpo. Então, me trazendo problemas aí de refluxo, por exemplo, ou ficava enjoada, ou tinha dor de barriga, e aí quando eu ficava doente, o que acontecia? Eu não ia treinar. Veja que as coisas começam a se relacionar. Outro ponto que teve um impacto grande foi eu mudar os meus hábitos de sono. Eu acabava lutando ali contra o sono, acabava dormindo muito tarde, aí tinha uma exigência de acordar num determinado horário, que nem era tão cedo, mas o tempo de sono ele era muito curto, e a gente sabe, tem inúmeros estudos aí que mostram que poucas horas de sono tem um impacto muito grande no ganho de peso, na dificuldade de você emagrecer. Então eu poderia citar aí, principalmente, do ponto de vista prático, essas 3 coisas que mudaram, né, na minha vida. Então depois que eu comecei a entender todo esse mecanismo e aplicar tudo isso que eu tenho aprendido nessa formação na minha vida. Recapitulando, entendendo como os meus traços de caráter impactam a forma de eu pensar, sentir e agir, e como que isso estava fazendo com que eu tivesse dificuldade para emagrecer, a partir do momento que eu entendo como todo esse mecanismo funciona, muda a minha mentalidade, com isso eu mudo o meu estilo de vida. Lembra que eu falei de estilo de vida lá no início, quando eu falo das questões fisiológicas, né? Que não é tão simples, essa questão do déficit calórico, teve impacto no meu estilo de vida. Foi isso que eu acabei de contar, coisas que mudaram e que fizeram com que eu perdesse esses 7 quilos em 2 meses e meio, sem fazer dieta, sem parar de comer as coisas que eu gosto, fazendo então a escolha por exercícios que eles são mais adequados a esses meus traços, porque também tem isso, não é todo exercício que serve para todo mundo quando a gente olha a partir desse ensinamento, a partir dos traços de caráter, tá? Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente e isso é super importante, faz toda a diferença na hora da gente se sentir ali estimulado para se exercitar. Então eu desenvolvi um método, como eu falei, estou aplicando em mim, estou aplicando no meu marido, que está trazendo esses resultados que são incríveis. Sem dieta, sem exagero nos exercícios, comendo tudo que eu gosto e fazendo ter uma qualidade de vida muito melhor do que a qualidade de vida que eu tinha antes. E se você quer saber mais sobre esse assunto, quer acompanhar a minha evolução, deixa aí embaixo nos comentários que eu aproveito e faço um vídeo novo trazendo respostas para as tuas dúvidas sobre esse assunto. Um beijo, um abraço e até a próxima!